Olá, colegas e professores, vou apresentar agora meu projeto de iniciação científica, Metalinguagem e Linguagem Poética na Poesia de João Cabral de Melo Neto, que faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo intitulado João Cabral, a Máquina do Poema em Revista, do professor Valtencir Alves de Oliveira. Esse projeto tem como objetivo reavaliar alguns juízos críticos que foram atribuídos à obra do poeta, por exemplo, o caráter antilírico de sua poesia. A minha pesquisa se propôs a analisar a metalinguagem e a linguagem poética do livro Uma Faca Só Lâmina, de 1955, do poeta João Cabral de Melo Neto, e buscou compreender de que modo a emoção lírica do sujeito é inscrita na metapoesia. Logo, a pesquisa está alinhada com a crítica proposta por Valtencir Alves de Oliveira, com relação à segmentação em duas águas da obra de João Cabral, pois entende que essa divisão leva a uma sequência de equívocos, como a crença disseminada de que o antilirismo cabralino indicaria a ausência da emoção lírica do sujeito no poema, o que implicaria um apagamento de temáticas que são, na verdade, regulares nos livros desse poeta, por exemplo, o desejo amoroso. Portanto, o objetivo inicial dessa pesquisa foi estudar como o sujeito lírico e a metapoesia estão relacionadas no livro Uma Faca Só Lâmina. Para isso, a pesquisa retomou a fortuna crítica do poeta, considerando a problematização feita por Oliveira e as contribuições mais recentes. O estudo foi construído com base em leituras e discussões dos textos literários teóricos. A escolha pelo livro Uma Faca Só Lâmina se deu pela presença da metapoesia e pela tematização do desejo amoroso na obra. Definido o objeto de estudo, houve uma compilação de materiais teóricos acerca do livro e de demais conceitos essenciais para a compreensão da linguagem poética. Vale ressaltar principalmente a leitura do livro O Gosto dos Extremos, de Valtencir de Oliveira, a leitura de artigos de Benedito Nunes sobre a desagregação da metáfora e a arborescência de imagens, e o texto O Sujeito Lírico Fora de Si, de Michel Collot. A pesquisa resultou em uma análise crítica do livro Uma Faca Só Lâmina. Nessa obra, João Cabral faz uma reflexão sobre o fenômeno da produção poética, especificamente o impulso criador da linguagem diante do aspecto do indizível da realidade, e sobre o sentimento de vazio e ausência provocado pelo sofrimento amoroso. O poeta faz isso a partir do desmembramento do objeto poético e do desbaste da linguagem. Por meio da desagregação da metáfora da faca, constrói-se uma rede de sentidos que expressa a tentativa da linguagem poética de alcançar o inapreensível da realidade percebida pelo sujeito, bem como manifesta o sentimento de inquietação do sujeito lírico ao tentar lidar com a ausência, o nada e o vazio. A estrutura do poema se desenvolve conforme essa rede de sentidos se amplia, ao evocar imagens que se somam, funcionando como a engrenagem do poema. No final, chega-se ao ponto essencial da linguagem poética e da emoção lírica, a realidade, diante da qual toda imagem rebenta. No poema, o verbo rebentar é usado pelo poeta tanto no sentido negativo, representando a impossibilidade de dizer a realidade, quanto no sentido positivo, abrindo a possibilidade de criação poética mesmo nessa suposta falha. Percebeu-se então que é na luta com a linguagem que o poeta revela o próprio caminho de composição e também o mais íntimo da expressão do sujeito lírico na linguagem poética. Ou seja, ao fazer essa fenomenologia da composição, esse sujeito revela sua subjetividade na metapoesia. Conforme relatado, essa pesquisa chegou à conclusão de que, de fato, como aponta Oliveira, a poética cabralina não pode ser segmentada, pois uma compreensão abrangente de sua complexidade deve considerar que os opostos se tensionam e dialogam ao longo dos livros, de forma que a metapoesia e a tematização do desejo amoroso são conciliáveis. Tendo em vista ainda a teoria do sujeito lírico de Collot, é possível dizer até que sujeito, linguagem e objeto se constituem. Seguem as referências. Obrigado.